Bora lá, nação, analisar agora o João Guilherme falando sobre a vitória do Flamengo, a vitória em cima do Volta Redonda por 3-0. Tivemos aí o gol do Gabigol com lindo passe do Luiz Araújo. Tivemos aí um pênalti em cima do Arrascaeta, onde o Pedro converteu, e também o gol do Ayrton Lucas. Vamos então pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos aqui ao canal do João Guilherme. Se você não é inscrito aqui no nosso canal, Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Lembrando que aqui nós vivemos Flamengo. Explode o dedo no like e nos ajude a bater uma meta aí de 2.000 likes para esse vídeo, ó, se você torce de verdade pro nosso Mengão. Agora um detalhe importante, antes da gente analisar, eu gostaria também da sua análise. Que você escrevesse nos comentários o que você achou sobre a partida de hoje do Flamengo em cima do Volta Redonda, tá bom? Vamos então analisar o João Guilherme falando, no final eu vou dar a minha opinião. Bora pro vídeo de hoje. Minha opinião sobre o que vi de Flamengo 3, Volta Redonda 0. Eu acho que o Luiz Araújo foi realmente o melhor jogador em campo. Assistência fantástica para o gol do Gabigol, boas jogadas criadas, um jogador que mostrou versatilidade e um rendimento superior a outros que já tiveram oportunidade. O Tite hoje fez algo que eu considero muito interessante. Já que estamos no início de temporada, e ainda é uma pré-temporada, o que ele fez? Ele pegou esse jogo com Volta Redonda e ele botou um outro meio-campo e um outro ataque, colocando também ali o Davi Luiz na defesa. E dando chance ao Matheus Cunha e ao Wesley. Ele botou um outro time para jogar. Interessante. Para ver o rendimento dos jogadores com a bola rolando e num jogo oficial. É diferente de um treinamento. E essa galera que jogou hoje teve muita chance de mostrar serviço. E, na minha opinião, quem sai com muitos pontos do Maracanã chama-se Luiz Araújo. O Volta Redonda não é uma equipe de primeira linha, mas não é um time ruim, não. É uma boa equipe. Vem fazendo bons campeonatos cariocas. O Felipe é um bom treinador, ele organiza bem os seus times. E o Luiz Araújo aproveitou a oportunidade. Se movimentou muito bem, deu bons passes, fez ótimas jogadas. E ele, com certeza, ganha crédito porque o Tite colocou hoje em campo a formação tática que ele adora, que ele considera a ideal. 3 jogadores no meio e 3 no ataque, com 2 pontas abertos, voltando para fechar e compor o meio de campo. E com um jogador de referência no ataque. Ele fez isso. E o trio ofensivo, Luiz Araújo, Gabigol e Bruno Henrique, funcionou muito bem no primeiro tempo. Principalmente Luiz Araújo. Bruno Henrique também fez uma boa partida. Gabigol fez gol. Continua devendo. Não é nem sombra do Gabigol que nós já vimos. Mas o Gabriel, ele tem uma vantagem em relação ao Pedro. Ele é menos técnico do que o Pedro? Para mim é uma constatação clara. Mas ele é um jogador que dá muito mais opções de jogo do que o Pedro. Ele tem uma movimentação constante, ele é dinâmico, ele tem aquele facão dele que é famoso. Então, o Gabriel Barbosa, ele ainda está longe de ser o que já foi, mas ele dá sinais de que está se recuperando. E isso é um ponto importante, porque estamos no início da temporada e Gabigol tem muito a crescer. E esse jogo de hoje, eu tenho a impressão de que estabeleceu definitivamente uma disputa pela titularidade entre Gabigol e Pedro. O Pedro era o titular na cabeça do Tite, acho até que continua tendo a preferência,
Porém, o Pedro não vem se apresentando tão bem assim como o Gabigol. E o fato do Gabigol hoje ter entrado, ter feito um gol, ter se movimentado bastante no primeiro tempo, e o Pedro, no segundo tempo, ter entrado com a característica dele, aquele jogador mais fixo, porém de muita qualidade técnica, e ter feito um gol, abre uma possibilidade, uma questão na cabeça do Tite. E aí? Quem vai ser titular? Gabigol ou Pedro? Repito aqui, eu acho que os dois poderiam jogar juntos, mas o Tite não curte isso. Ele gosta de pontas abertos e um homem de referência. E essa disputa entre Pedro e Gabigol será interessantíssima. O Tite, com a experiência que ele tem no futebol, ele fará uma avaliação justa, pelo menos é o que esperamos. Quem estiver melhor, jogará. Pelo menos o Tite, sempre nos times que ele dirigiu, procurou usar esse critério. Outro detalhe, a atuação do Luiz Araújo hoje, ela, embora seja o Volta Redonda, o adversário, que, repito, não é uma equipe de primeira linha, né? E hoje o Flamengo jogou melhor do que nos clássicos contra Vasco e Botafogo, principalmente, mas o Volta Redonda é uma equipe, né, de um nível um pouco mais baixo. Mas esta atuação de hoje, eu acho que reforça a tese que o Tite é defensor, que o Flamengo com Luiz Araújo e Bruno Henrique ou Cebolinha, com o meio-campo, com 3 jogadores, e aí pode escolher, o Arrascaeta é titular, o Pulgar é titular, e aí uma vaga. De La Cruz, Gerson, Alan, Vitor Hugo. Eu acho que o De La Cruz tem que ser o titular. O Flamengo rende melhor assim. Acho que esse jogo de hoje mostrou isso. Esta formação, com o Luiz Araújo em bom momento pela direita e o Bruno Henrique funcionando bem pelo lado esquerdo, é uma formação que faz esse time do Flamengo funcionar melhor. E que o Tite deve investir nela. E aí algumas disputas interessantes no elenco vão acontecer. Gerson, por exemplo, ele sabe que tem que jogar mais para garantir uma vaga no meio-campo. De La Cruz acabou de chegar, contratação caríssima, veio com um status muito grande, é um grande jogador, ainda está se adaptando. Está fazendo boas partidas, na minha opinião, mas ainda está se adaptando. Eu acho que aí pode acontecer uma briga boa pela titularidade, hein? Gerson ou De La Cruz. Claro que o Tite, ele pode usar 4 jogadores no meio-campo, e aí mataria esse problema. Mas, repito, e a trajetória do Tite indica isso, ele gosta de um time no 4-3-3. 2 jogadores abertos que voltam e ajudam na marcação. Mas o Flamengo jogou melhor no dia de hoje do que contra Botafogo, que foi um horror, e o Vasco da Gama, onde também não fez uma partida das mais animadoras. E aí, você concorda comigo? Quem deve ser o titular, na sua opinião, hein? Gabigol, Pedro, Gerson, De La Cruz, Luiz Araújo tem que ser titular? Tem que ficar como opção? Bruno Henrique ou Cebolinha? O Flamengo tem muitas opções. Davi Luiz hoje teve chance na zaga. Léo Pereira poupado, né? Vem fazendo um início de ano aí espetacular. Tem a disputa também na lateral direita entre Wesley e Varela. É duro, hein? Aí é duro. Porque o Varela, ele é mais experiente. O Wesley é mais jovem, mas o Wesley hoje fez um jogo muito ruim no Maracanã. O Wesley, ele tem uma seríssima dificuldade em cruzar. E isso para um lateral é o fim. O lateral tem que saber cruzar. Então eu tenho a impressão de que o Varela está uns pontinhos à frente nessa disputa. O Ayrton Lucas jogou hoje, o Vinha jogaria, mas o departamento jurídico do Flamengo atentamente percebeu o seguinte:
esse jogo de hoje, Flamengo e Volta Redonda, era pela terceira rodada do Campeonato Carioca. E na terceira rodada do Campeonato Carioca, o Vinha não estava ainda inscrito, regularizado. Ele foi regularizado depois. Então, para evitar problemas que viriam, o Flamengo tirou o Vinha da relação. Então, a estreia do Vinha deve ficar para a próxima quinta-feira, jogo contra o Bangu, pós-carnaval. Aliás, a rodada do Campeonato Carioca marca para quarta-feira de cinzas, Vasco da Gama e Fluminense, um clássico espetacular. Olha aqui, Miro Gonçalves, R$5. Obrigado, Miro. Sábado de carnaval. João, Wesley e Alan foram dureza. Mas já vi perder para o Resende e ficar fora da semi em um sábado de carnaval. É verdade. Eu só não me recordo o ano agora, mas teve isso. O Flamengo ficou fora de uma semifinal de Carioca porque perdeu para o Resende num sábado de carnaval. O Alan, que jogou bem no Fluminense, que jogou muito bem no Atlético Mineiro, ele é um bom jogador, mas não há dúvida que ele vai ter que ralar muito para arrumar um espaço no time principal do Flamengo. Porque ele está competindo com um cara chamado Eric Pulgar, que tem um nível técnico e tático muito elevado, né? Muito elevado. Mesmo sendo início de temporada, ele é muito lento, ele é muito devagar, ele joga com freio de mão puxado. E isso irrita a galera. O Flamengo é um time muito cadenciado. O Flamengo tinha que ser mais agressivo, ter transições mais rápidas. Então, muitas vezes, se torna chato assistir jogos do Flamengo. E o Tite, por enquanto, não está conseguindo fazer esse time ficar mais dinâmico. O De La Cruz é um jogador que pode trazer esse dinamismo para o time do Flamengo. E não há dúvida que o potencial que o time do Flamengo tem é para que ele jogue melhor. Até agora está longe de apresentar o que pode, como ficou bem longe durante todo o ano de 2023. Eu acho que a salvação aí para esse elenco do Flamengo é o seguinte: o dia que alguém chegar lá e conseguir mostrar para os caras na prática que não há titularidade absoluta. E o Gabigol é um bom exemplo disso. Ele era titular absoluto e intocável até pouco tempo. E hoje ele é um reserva, né? Então tem que fazer com que exista competição. Se não tiver competição, a pessoa se acomoda. E a tendência é o rendimento cair. Tem que ter competição. Se o Luiz Araújo está entrando bem, mantém o Luiz Araújo. Se o Bruno Henrique está jogando bem, mantém o Bruno Henrique. O Wesley Varela, quem está jogando melhor? Quem estiver jogando melhor, na avaliação do professor, fica no time. E por aí vai. É assim que tem que acontecer. Certo. Na hora que for possível. Não vou falar na hora certa. Porque talvez a hora certa para um pode ser na hora certa para outro. O Gabigol será resolvido na hora possível. E eu tenho certeza absoluta que com um bom fim para o Gabigol e um bom fim para o Flamengo. Mas a intenção de vocês é renovar com o jogador? A situação será resolvida na hora possível, com um bom tom para o jogador e bom tom para o Flamengo. Saía o Marcos Braz foi perguntado no final da partida referente à renovação com o Gabigol, né? Principalmente depois que ele fez o gol. E tá aí, ele deu a resposta dele, meio que fugindo aí da situação, né? Então é o seguinte, pessoal, na minha opinião, Luiz Araújo brilhou na partida. Não teve, podemos dizer assim, um destaque melhor do que o Luiz Araújo. Ele deu um passe importantíssimo, jogou, deu versatilidade ali no Flamengo. Casou muito bem ali com um passe espetacular para o Gabigol. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Mas o que nós podemos entender é o seguinte: o que o Tite, os times que o Tite monta são times para não levar gol. Nós estamos vendo uma defesa mais sólida do Flamengo nesse ano, sem tomar gols, né? Mas o problema está do meio para frente, nesse quesito de fluidez de jogo. A partida não está fluindo. Muitas vezes o Flamengo não consegue evoluir em troca de passes. Inclusive nós vimos nos últimos lances da partida
O Arrascaeta com o Gerson ali, que fizeram bons passes ali, e o Gerson marcou um gol feito praticamente, né? Foi praticamente o único lance assim bem casual que nós sempre costumávamos a ver no passado do Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Foi uma boa vitória? Foi. Uma boa vitória, 3-0. Então, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Quero sua opinião, escreve nos comentários, deixa o like e a gente se vê no próximo vídeo.